Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Coffee Break Podcast. Eu sou Antônio Simão e você está agora no Coffee Break Podcast, o podcast que tem como objetivo e propósito levar até você todo o conteúdo relacionado a empreendedorismo e criação de negócio. Se você que nos assiste do outro lado ainda não nos segue, subscreva no nosso canal do YouTube, podcast, Coffee Break Podcast, e na nossa página Coffee Break Podcast no Facebook. Nos seguir é importante para que o nosso conteúdo, aquilo que nós produzimos, chegue a mais pessoas, porque nós acreditamos que é um conteúdo bom, é um conteúdo com proveito para você que nos assiste do outro lado, e fazendo isso, você está praticamente contribuindo para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas dentro da plataforma do YouTube. Hoje nós temos um convidado especial, ele que é um convidado que você provavelmente já conhece em função daquilo que são as nossas divulgações na nossa página, e estamos a falar nada menos, nada mais do que Fernando Guilherme. Muito obrigado por estar aqui conosco. Agradeço. Como é que está? Tudo tranquilo. Obrigado a si pelo convite, Antônio Simão, e obrigado ao seu projeto que, na verdade, vem abrir espaço para oportunidades, para debates e também para a educação do mercado. Muito obrigado. Nós é que nos sentimos lisonjeados e gratos pela sua presença. Queremos que você se sinta bem no nosso espaço, Muito bem. no nosso programa, e que possamos levar aquele conteúdo que a gente planejou levar para quem nos assiste no outro lado. Maravilha. Estamos aqui em prontidão. Para quem não sabe, o meu convidado de hoje, Fernando Guilherme, ele é especialista em oratória e apresentação poderosa, CEO e fundador da Marimba Absoluto, portal de notícias cultural, jornalista, escritor e também, não menos importante, empreendedor. É verdade. Tudo isso que eu disse está certo? Está certo. Tem muita coisa, mas ainda assim está certo. Tem muita Olha, coisa em falta. eu podia levar o programa todo para citar a biografia de Fernando Guilherme, É verdade. mas nós temos que ser seletivo e Exato. selecionar aquilo que, de certa forma, realça a importância do seu trajeto, da sua Exato. trajetória, Certo. aquilo que mais é relevante para quem nos ouve e nos assiste no outro lado. Bom, Então, nosso propósito é esse, levar um conteúdo atraente, conteúdo proveitoso para quem nos assiste, naquilo que tem ligação com o empreendedorismo. ok. E eu acredito que aquilo que você faz é um conteúdo, tem tanto a ver com o empreendedorismo, que nós não podemos deixar isso passar despercebido, Muito bem. que é oratória e apresentação poderosa. Muito bem. Muito bem. Eu entendo sobre oratória Certo. como a arte de comunicar Uhum. para um público de forma a causar impacto Ok. com a nossa comunicação. Certo. Mas nós devemos aqui ter em conta que, para quem nos ouve, né? Para quem nos ouve, se nós quisermos impactar, nós não devemos simplesmente falar aquilo que a gente pensa. Certo. Eu acho que existe algo mais para causar impacto no modo como nós comunicamos, no modo Exatamente. como nós levamos a mensagem para quem nos ouve. Certo. Como é que é isso? O que é que devemos, ou no que é que devemos prestar atenção para causarmos impacto à medida que a gente comunica com quem nos ouve? Muito obrigado pela sua pergunta e pelo convite, reitero. Na verdade, quando falamos de empreendedorismo, primeiro estamos a dizer que é ter uma ideia e tornar essa ideia rentável, ou seja, um problema que depois dessa ideia identifica um problema, o problema cria uma solução e a solução resolve o problema das pessoas. E eu tenho estado a empreender desde os meus 16 anos, não como orador profissional, mas eu começo fundamentalmente a trabalhar como marceneiro naquela altura, nos anos 2000, 99, 2000. Depois vou para a educação. Isso com 16 anos? Sim, com 16 no anos. seu início? Exatamente. E depois vou para a educação
eu começo a dar aula um ano depois de, costumo dizer nas brincadeiras, um ano depois de Jonas Savimbi ter partido, eu começo a dar aula, 2003. Desde 2003, na educação, a dar aula, eu identifiquei que eu precisava algo maior do que dar aula, porque dar aula nós temos um objetivo da lição da matéria. O professor resolve a matéria. Mas eu via que alguma coisa estava a faltar. Continuei a dar aula, matemática, física, química, educação moral e cívica, depois comecei a ministrar história e, por fim, comecei a trabalhar com a língua portuguesa. Entre a língua portuguesa abriu-se um caminho, me tornei um dos melhores professores de língua portuguesa do ano, na Escola Jesus é Salvador, passa aqui a publicidade, e daí uma encarregada orienta que havia uma escola católica que estava a ministrar o curso de jornalismo. Então ele diz, professor, como você é bom professor, estás a ensinar bem os nossos filhos, eles se expressam bem, então era bom o professor fazer jornalismo. Vou e entro para a formação de jornalismo. Isso já é um casamento. Exatamente, a língua portuguesa e o caminho para o jornalismo. Daí encontro o professor Lourenço Matamba, professor Loló, e me inscrevo ao curso. Era $100 e eu não tinha dinheiro. Fui com a minha resiliência, com a minha determinação, com a minha fé. Cheguei lá, inscrevi-me, não tinha ainda o dinheiro, mas depois de alguns dias me torno então naquele que se chama coordenador da turma e depois delegado. Daí eu terminei o curso sem pagar nada, porque eu é que cobrava já os colegas todos que deviam se inscrever. Exatamente, inscrição, certificado, o passe da escola, tudo era comigo, a lista era comigo. Então ali ele e o professor Isidro Chiteculo foram os meus mestres no jornalismo, e o jornalismo abriu-me uma porta e uma visão. Ler muito, pesquisar bastante e ir atrás da informação. É essa busca da informação que me colocou dentro do empreendedorismo. Eu entro no empreendedorismo em 2010, quando eu fui colaborador do Agora. No jornalismo tem uma história longa, mas vamos já entrar para o empreendedorismo. Okay. Em 2010, começo a trabalhar nisso. Aos 16 anos, começo a trabalhar como professor, antes como marceneiro, mas no semanário Agora, isso lá 2009, 2008, 2009, 2010, eu decido então ajudar um senhor que precisava que uma informação dele chegasse aos órgãos de comunicação social e não no jornal onde eu me encontrava. Na altura, eu entendia que precisava existir um profissional que faz essa ligação de uma necessidade de um cidadão para tornar ela pública. Eu não sabia o que era, eu só disse que eu iria conseguir ajudar. No fundo, a missão principal do empreendedor é ajudar a resolver um problema. Um problema que as pessoas têm e precisam de solução. Exatamente. É basicamente entender aquilo que as pessoas necessitam e poder trazer uma solução para essa necessidade, esse vazio que as pessoas precisam. Exatamente. É como se diz, se você encontra um óbito, pessoas a chorarem, o empreendedor sempre vai ter que comprar lenço para vender, porque as pessoas vão precisar enxugar as lágrimas. Então, o empreendedor é esse indivíduo que, naquela altura, observei a oportunidade e comecei a estudar um pouco sobre comunicação institucional, onde aparece a assessoria da imprensa, onde aparece media training, muita coisa, um mundo grande da comunicação. Me apaixono com essa comunicação corporativa em 2009 e daí eu nunca mais parei de estudar, aprender, pesquisar, e isso levou-me a criar então a empresa que eu criei em 2016, que é a Celuto, que tem muitas marcas, e uma das marcas que muito dei força é a Comunica, que é a marca que cuida de comunicação. Mas depois criei a FG, Palestras e Treinamentos, que é essa que traz a oratória e a apresentação poderosa. Como é que surge a oratória e a apresentação poderosa? Talvez as pessoas perguntem por que ele é especialista, por que ele tem que falar disso.
É o que nós queremos saber. É a Isso, parte isso. que certamente, de uma ou de outra forma, mais nos interessa. Exatamente, mas vamos a isso. A oratória, primeiro, eu escrevo um livro durante a minha adolescência, escrevo um livro, vários livros, dentre eles um sobre exploração de menores. Escrevi um texto no Agora, Semanário Agora, e no Semanário Agora, que era dirigido pelo renomado jornalista Aguiar dos Santos, eu escrevo esse texto, fala da exploração de menores em Angola, e esse texto é publicado na capa, torna-se destaque de capa. Ao se tornar destaque de capa, eu vi o interesse do público em geral, do diretor e dos colegas. Um texto, quando vai na capa, é um texto de suma importância. E eu disse, não, por que esse texto não pode ser acrescentado à pesquisa e tornar livro? É daí que eu pesquiso aprofundadamente e escrevo um livro sobre exploração de menores. Mas a resiliência tinha que estar ali, porque eu bato a porta de um amigo, na altura, chamado Ribeiro Tanguna, que hoje é meu parceiro de negócios, e também sócio, tenho trabalhado muito com ele, e ele estava no Brasil. Nós vivíamos todos em Cacoaco, e ele no Brasil, foi para o Brasil, pela oportunidade que ele teve, e falo com ele, olha, preciso publicar um livro. Ô Simão, ele diz-me, manda o livro. Mandei o livro, sabe ele respondeu o quê? Não. Daqui a 4 anos eu te ligo para publicarmos o teu livro, porque o livro não está pronto. 4 anos. 4 anos. E você achando que tinha um material... Não, é acabado. Eu a pensar que aquilo estava top. Até porque eu dizia, isso foi publicado no jornal, com a minha banda. Aquela banda de mais jovem. Quando você é mais jovem, você acredita que tudo que você faz está certo e tem que ser daquela forma. Ele dá-me esse arrastão e eu paro, digo, 4? Ele não diria só 6 meses, 2, 4, 5. Disse 4. Naquela altura também havia um parcos recursos, poucos recursos. Então eu busquei trabalhar um pouco mais, saio um ano do jornalismo, entro para a NC, que é Núcleo de Comunicação, uma agência de comunicação, onde fiz a poupança e consegui juntar o dinheiro para o livro. Olha, quando bateu 4 anos, era mesmo aquele ano em que eu estava a juntar o dinheiro. E ele liga. Era um ano que tudo estaria pronto para sair. Era o momento certo. E ele diz assim, alô, Gelenga, oi, mano, já completou 4 anos. Tens 2 meses para editarmos o livro, porque no 3º mês eu saio do Brasil para uma viagem. E eu já tinha tudo montado, era só manda o valor, manda o dinheiro, manda o quê? O livro, manda isso, manda aquilo, mandei tudo, o livro estava editado. Viajei para o Brasil para lançar o livro por conta própria, com apoio de algumas empresas, dentre eles a OneDrive e outras que já não me vêm à memória, mas essa da OneDrive, isso, a memória está lá porque o diretor na altura deu-me muita força, não só financeira, o que marcou até isso, além do dinheiro, ele deu-me muita força, entregou-me pessoalmente, deu força, falou da importância dos jovens começarem a pensar país, começarem a pensar em soluções. E daí eu vou para o Brasil, lanço, e no Brasil haviam várias oficinas. Essas oficinas para autores e o público em geral tinham uma oficina de oratória para escritores. É aí onde começa tudo. Eu vou para o Brasil e frequento um curso de oratória, frequento mais um sobre editoração, que é todo o processo de edição de livro, e mais outros. Dentre esses cursos, faço oratória e faço apresentação em público. Os 2 cursos. Cursos, oficinas, não é? Porque é tudo no evento, você fica 3 horas num curso, depois procura no programa, tem mais um curso aqui, procura o local, vai lá fazer. Vou dar um exemplo de como é a feira, a 23ª Bienal do Livro. Aquilo é a centralidade completa, fechada, e tudo é a feira. Estás a imaginar? O espaço é tipo a centralidade toda, mas tudo está fechado mesmo para cima. Exatamente. E coberto, né? Assim mesmo. É um lugar que só tem uma entrada. Depois também só tem uma saída aqui do outro portão. Mas tudo aquilo era a festa da literatura. Livro, disco, tudo, banda desenhada, mas aquilo você perdia-se. E nós então estávamos a sair da Angola, que biblioteca ou livraria é uma coisinha.
Você está a entrar para aquele mundo, você quer comprar tudo, mas não pode. Quer fazer todos os cursos, mas não pode. Então tens uma lista do programa da semana toda, porque aqueles eventos demoram uma semana, onde você vai dizer, não, quarta vou lá, só vou assistir isso, isso, isso. Quinta vou fazer isso. Então eu Estava tudo escolhi programado, tudo a hora, organizado e programado. o E evento. eles não falham e não atrasam. É na hora mesmo. Daí reforçou o meu compromisso com pontualidade. Você atrasa no ônibus, atrasa no metrô, atrasa no evento. É tudo assim. Então você tem que sair cedo para conseguir Chegar bater a as tempo. metas todas e chegar a tempo. Daí surge a oratória. E quando eu regresso, em 2014, só para ter uma ideia, eu começo a treinar as pessoas de casa apenas. Os filhos, tal, as minhas crianças, a esposa. E depois alguém viu a qualidade do conteúdo e disse, Guilherme, por que Você não não abre esse ministra treinamento? esse treinamento para o público? Eu disse para o público, vou ministrar qual? Oratória? Não acho a oratória muito top. Então vou ministrar oratória e apresentação, vou fazer um único curso. É aí onde eu digo, não, também não vou falar que é oratória e apresentação em público. Vou chamar oratória e apresentação poderosa. Poderosa. Daí o Roberto Chianchic, que é um dos meus mentores brasileiros, de mentor à distância, assim, mentorando, acompanhando o trabalho dele, ele tinha lançado também um livro com o título Apresentações Poderosas. Eu falei, não, meu treinamento vai ser oratória e apresentações poderosas. Eu vou ensinar as pessoas a se comunicarem, a falarem com expressividade, a influenciarem as pessoas, a tomarem decisão e tudo. Eu serei esse missionário para a oratória e apresentação poderosa. Porque assim, E aqui estamos. eu acho o teu programa Sim. sobre apresentação poderosa um programa único. Ok. Porque a maioria dos programas ou das formações sobre Sim. oratória, Certo. elas focam mais em autoridade, presença e coisas relevadas a esse aspecto. Ok. Né? Ok. Sobre autoridade e presença no público que você ministra a tua formação ou a quem Ok. você lança a tua formação para explorar mais essas qualidades no que diz respeito à autoridade, Ok. presença na comunicação, Ok. impacto Exato. Exato. e coisas afins. Eu entendo perfeitamente. Tenho visto, comecei uma jornada e muita gente começou também a abraçar a oratória e a seguir, e fico satisfeito porque eu sou pró-mercado. Pró-mercado significa que quando eu treino, eu quero que a pessoa não pare por aí, ela também fale. Por exemplo, uma das minhas mentoradas abriu curso de oratória só. Okay. E isso me deixa feliz. Por quê? Porque eu sou pró-mercado. Eu quero que o mercado domine mais a oratória. Temos que ajudar. Eu sozinho não vou conseguir esse ministério grande de transformação de pessoas. Por isso eu defendo que quando você recebe um conhecimento, precisa estar preparado para treinar outras pessoas. E eu sou isso, apologista. De certa forma, também se torna um legado levado mais adiante. Exatamente. Porque as pessoas, de certa forma, eu imagino que essa formanda que você acabou de mencionar, sim, ao passar essa formação, ela de uma ou de outra forma vai ter que chegar em um ponto em que menciona, olha, eu fiz a formação exatamente. eu aprendi isso e aquilo, e é isso que eu vou trazer para vocês, ou algo mais, sim. talvez que ela explorou em alguma formação extra, sim. em algum... Ela é advogada, só para ter uma ideia. É advogada de formação. Então, exato. Ela tem vai muita juntar, experiência também. Ela vai juntar experiência pessoal com a formação que teve consigo e talvez criar um programa com certa moderação ou com certa modernidade para poder criar um modelo de formação de oratória original. Ok, vamos a isso. Criativo. Oratória, exatamente. Oratória. Não tem segredo nenhum. Arte de falar em público, essa é alguma literatura, outras literaturas dizem arte de falar em público para influenciar, e eu criei um conceito que tenho defendido nas minhas formações. Arte de falar em público para impactar, influenciar e entreter o público, com o objetivo com a missão de impactar, influenciar e entreter o público. Por que essas três bases? Porque quando você começa a falar, de facto, você não tem que falar só por falar, não.
A nossa É aí onde está o comunicação, ponto da questão que eu exatamente, mencionei no início. exatamente, a nossa comunicação depende fundamentalmente de muitos fatores. Voz, articulação, gesticulação, envolve postura corporal. Se você reparar, eu desde que entrei na sala, eu não inclinei o meu ombro para aqui. Eu estou com a postura corporal reta porque é a regra da postura corporal. Se não tiver com a postura corporal reta, a voz tem tendência de sair de uma maneira diferente. Eu, se estiver assim, eu privei o meu abdômen e estou com dificuldade. Essa dificuldade vai prejudicar a minha articulação. Agora, voltei a estar reto e aqui eu tenho uma fluidez na fala. É difícil ficar cansado porque eu estou numa postura em que o meu organismo responde da melhor maneira. E outra coisa é a articulação. Nós temos que deixar de pensar que falar afinado é oratória. Não, tem que deixar isso. Quem fala umbundo, ele pode ter uma boa oratória, porque a oratória é a arte de falar em público, de forma a influenciar, entreter e informar. Tem muitos objetivos. E quando alguém sai para falar, sai para comunicar, ela tem que ter um objetivo. Eu vim aqui com o objetivo de atender o seu chamado, mas eu tenho por detrás o meu objetivo, que é levar a minha mensagem para o público, influenciar o público a amar a oratória, a gostar de oratória, a pensar que a oratória é simplesmente a arte, não é um bicho de sete cabeças que a pessoa tem que dizer, não, minha língua agora tem que começar a fazer assim, não. Tenho que começar agora a afinar, portanto, não. Oratória é isso, é arte de falar de forma poderosa, mas também natural. Se você notar, eu estou à vontade. Você não vai ver aquele jornalista que chegou aqui, portanto. Não, exatamente. Oratória não é isso. Isso pode ser chamado alguma coisa que eu digo nos meus cursos, que traz também doença. Quem imita a voz do Ernesto Bartolomeu, por exemplo, quem imita o timbre do Mário Vaz, quem imita o timbre do Vaz Xinguri, essas pessoas com o tempo podem adoecer e essa doença levar-lhes à morte. Por quê? Porque você está a tirar um ar que não te pertence. Você está a fazer uma intensidade na voz que não te pertence. Está a começar a tua voz... o telejornal. É muito esforço que eu fiz há pouco mesmo. A tua voz chega a não ser natural. Não será natural e ao não ser natural você está a tirar o som, a força de um lugar com uma potência mínima. Você não sabe o organismo dele. O teu organismo é um que você está a tirar a força desse lugar que vais preencher um tempo, alguém vai ficar satisfeita, vai gritar, uau, o Simão agora articula, o Simão está com uma voz incrível. Mas essa voz incrível pode ser por muito pouco tempo, porque acabas por criar doença, chamada doença física, que vai afetar as doenças profissionais, como é teu trabalho, vai criar uma doença profissional que pode levar à morte. Então, eu costumo dizer sempre, oratória é falar bem, se posicionar bem com a postura corporal, interagir, sorrir, influenciar, passar uma mensagem com os 3 Cs: clareza, conexão e clareza, conexão, está faltando uma que já não me lembro, e compreensão, alguma coisa, mas a clareza na comunicação tem a ver com o quê? Quando és orador profissional, sempre vais passar uma mensagem clara. Nunca vais utilizar, por exemplo, aqueles termos, concatenar. Concatenar é o quê? Tem que parar. Um orador profissional, ele fala técnico numa plateia técnica. Fala claro no geral. Quando a plateia é diversa, generalista, tem pessoas daí, tem pessoas dali, tem da classe média, tem da classe alta, mas também tem da classe baixa, o orador precisa trabalhar com clareza. A mensagem tem que ser clara, nada de dicionário. Nós falamos aí no nosso treinamento que o poderoso vocabulário. Você deve aprender todas as palavras difíceis, trazer na linguagem mais clara, moderna. Mas um ponto que eu prestei atenção. Foi dito que oratória não se prende simplesmente em falar aquilo que a gente pensa. É preciso juntar um conjunto de técnicas e regras, posso assim dizer, exatamente, que devem ser seguidas rigorosamente. Exato. Para você ter uma comunicação mais natural, mais fluida.
sim, e poder causar o impacto esperado. sim. Porque quando você força, aquilo acaba fugindo um pouco daquilo que são os objetivos que você pretende alcançar. Com A certeza. comunicação forçada, de certa É forma, exatamente isso. deturpa aquilo que você quer, o ponto onde você quer tocar no teu público, Exatamente. foge, porque Exato. você está forçado mais a tua Exatamente. comunicação. Eu defendo a mesma coisa. Por quê? Porque nós devemos fazer duas coisas: aprender, três, aprender, treinar e implementar. Primeira base é aprender. A base principal é aprender, que não pode avançar nada que não seja o foco fundamental da mensagem. Primeiro, o que é oratória, o que é apresentação poderosa, como isso funciona? Aprendizagem. Depois da aprendizagem, você precisa começar a praticar, treinar. É que se você não treinar podcast, você não vai fazer um bom podcast. Okay. Se você não entrar, não colocar o seu organismo aqui no fogo, onde todos estão, você não vai melhorar. Por isso é que você precisa aprender, vendo os podcasts dos outros, lendo sobre o podcast, estudando sobre o podcast, depois executar. É preciso implementar. Depois da implementação, os erros do percurso te farão mestre. Porque você tem que aprender com cada erro que acontece. Então, existe aqui uma necessidade de investir e de prestar mais atenção na nossa comunicação, na nossa oratória, para a gente ter mais insights e poder causar mais impacto. Exatamente. Na verdade, o que devemos fazer, a base principal da oratória, acredito que você até já está a fazer, é, antes de ir ao palco, este é um palco, nós precisamos fazer o dever de casa, que é preparação. Pesquisar sobre o tema que você vai abordar, organizar as ideias todas e saber se há condições que você vai ser submetido com PowerPoint ou não. Se não, já mete de lado, não vou levar o PowerPoint. Fica já de fora. Depois pergunta, vou sentar sim, o fundo é preto, por exemplo, fundo é preto, me esqueci, porque com fundo preto eu devia vir com uma roupa que não seja preta, branca, vermelha, tá. Então, todo esse detalhe eu ensino no curso. Não é só uma oratória de ir falar, não. Eu dou o backstage todo para que você, ao sair, se torne um profissional de alta performance. Onde chegas, está tudo organizado, vai falar o que deve. Ensino também a, sempre que possível, levar suas anotações. E se é sua história, o teu dia a dia, não precisa levar anotações. Trouxe apenas um bloco de nota, trouxe também alguns livros que eu gostaria de passar a mensagem para o público. Ok, pode continuar. Vamos Sim. Só fazer aqui uma breve pausa. Ok. Então, na verdade, essa é a base que nós temos estado a implementar a nível dos nossos treinamentos. Dizer também que na base está também aquela coisa que mencionou, que é muitos se preocupam com a autoridade. Okay. É verdade, devemos nos preocupar com a autoridade, devemos nos preocupar com a roupa, devemos nos preocupar com a retórica também. Por quê? Porque tudo isso compõe o chamado o pacote de oratória e apresentação poderosa, que é um treinamento exclusivo, único, que tem um método próprio, que é o método OAP, que eu criei, que ajuda a pessoa a despertar o poder que está dentro dela, que anda adormecida. A ideia é transformar-te num orador que, quando começa a falar, impacta. E eu tenho as técnicas todas de como fazer na abertura, como fazer o fecho, como fazer no meio, que é o desenvolvimento, é cansativo. O que vai utilizar como ferramenta para manter o público atento, presente e engajado. Eu ensino tudo isso nos treinamentos. Muita gente acha que o treinamento de oratória é exclusiva apenas para oradores, não, ou para palestrantes. Não, ele é para advogados, juristas, em si. A história que eu costumo contar e que faz parte da obra que eu vou lançar em breve é: a oratória começou em África, naqueles lados do Egito, Marrocos, aquela parte norte dos griotes, só que essa história não é contada publicamente. A história da oratória que eu aprendi no Brasil começou, eles dizem que começou na Grécia. Demóstenes,
Sócrates, Platão, eles têm esse, Aristóteles tem esse Todos como eram oradores. grandes precursores da oratória. Todos eram oradores. No fundo, todos nós somos oradores, porque falamos. A diferença é que há uns que são oradores profissionais e outros só são oradores. E eu sou orador profissional e sou especialista em treinar oradores profissionais. A ideia é essa. A base é essa, mas, conforme dizia, como a história privou Grécia, eu tive que reescrever, pesquisar para reescrever. Agora vou trazer a versão da história que começa em África, depois vai para a Grécia. Para dizer o quê? Que a oratória nasce conosco. O orador, a diferença de um orador e o outro é que um domina as técnicas e o outro não, faz sem intenção. Eu faço com intenção. Tudo que eu estou a fazer aqui é com intenção, porque eu estou a usar técnicas, estratégias que eu ensino. Por exemplo, fiz gesto, né? Esse gesto eu ensino, é propositado, pausei, isso gera impacto. Na pessoa que está do outro lado, ele não só presta atenção na minha fala, mas presta atenção também no meu gesto, presta atenção na forma como eu vou me movimentar. Então, tudo isso fazem parte do que nós aprendemos em 30 dias ou 8 dias, dependendo do tipo. Tudo de forma intencional. Tudo de forma intencional. Um profissional faz com intenção. Então, um amador faz de forma sem intenção, ele só faz e o resultado vai ser o resultado que ninguém sabe. Quando eu faço com intenção, eu sei o resultado que eu pretendo chegar. A diferença é essa. Quando você faz com intenção, porque você conhece o propósito de cada movimento, exatamente, o propósito de cada palavra, então você sabe o que esperar como resultado com certeza. de tudo que se fez. Sei provocar a tua ação com a tua reação, com a minha ação. É mais ou menos isso. É isso aí. Quando você se faz sem intenção, então você pode esperar qualquer coisa. Qualquer resultado serve. Se você resultado não sabe por onde vai, qualquer caminho serve. Então, na oratória, o orador profissional, ele sabe por onde vai. O orador não profissional, ele não sabe. E o que lhe espera, ele também não imagina. Não imagina. Yeah. Essa é uma diferença que, de certa forma, se releva nesse histórico todo. Exatamente. Se releva e muita gente pode evitar um resultado ao acaso tendo uma formação ou tendo um treinamento adequado sobre posicionamento, sobre gesto, sobre fala. Comunicação verbal e não verbal. Para você ter o resultado que você espera ter. Exato. Né? Porque quando a gente fala sobre empreendedorismo, quando a gente fala sobre empresas e negócios, certo, o adequado é a gente estar preparado ou a gente conhecer caminhos certos para percorrer que vão nos trazer os resultados que a gente quer. Mas quando se entra no empreendedorismo, você nunca sabe o caminho certo. De certa forma. Sim, o empreendedorismo começa de forma não intencional, não. Você entra porque começa a ver necessidade de ser independente, sobretudo financeiramente, e há uma falsa ideia no começo do empreendedorismo que é quero deixar de ter patrão. No fundo, nunca vamos deixar de ter patrão. Porque o verdadeiro patrão nem é o teu chefe. O verdadeiro patrão é o cliente. Okay. E todos nós vamos atrás de quem? Dos clientes. Sim. O seu podcast, Coffee Break, ele é uma plataforma de divulgação da sua imagem como empreendedor, escritor e muitas coisas que você vai anunciando. E aos poucos as pessoas vão te ver autoridade no teu podcast, depois vão confiar em você, porque a moeda mais importante do século XXI é a atenção. Não é mais o dinheiro, é a atenção. E quando você consegue prender a atenção de alguém, você vai gerar conexão. Essa conexão gera confiança. E a confiança faz pagarem o teu produto que você anunciar. Eu ouvi isso de um programa conduzido por Flávio Augusto. Ok, Flávio Augusto. É uma grande referência do Brasil. Trabalha muito com... É bilionário brasileiro. Acompanho ele. Acompanho. Eu tenho que acompanhar os grandes. É um grande treinador em matéria de empreendedorismo, certo. Posicionamento e comunicação. Aprendo muito com ele. Então eu ouvi isso. Okay. Eu ouvi isso em um dos seus discursos, uma de suas palestras, que ele dizia que
há mais facilidade em as pessoas adquirirem o teu produto quando elas confiam em você, naquilo que Exatamente. você apresenta, Sim, naquilo que você leva para exato. a tua comunidade no digital, para a Sim, tua comunidade na internet. sim, Então, isso gera um resultado que, de certa forma, você pode não chegar a cogitar ou planejar, mas é exato. consequência daquilo que você faz. Exatamente, porque primeiro a sua intenção de estar aqui como podcasters é passar uma mensagem. Só que está a gerar autoridade. Isso já não é falta de intenção. Você veio com intenção Ok, de promover um conhecimento que aos poucos as pessoas vão criando interesse na sua conta do YouTube. E conta do YouTube só vão lá não por ser conta, porque existem muitas contas. ok. Vão lá por ter conteúdo que lhes interessa. Interessa. E quando dizerem assim, hoje levaram lá o Guilherme, entrou o Guilherme, quem vem o próximo? Quem vem o próximo? Sempre estão à espera de um próximo. É o que eu defendo. Então, esse crescimento que vai gerar, você precisa se organizar para os processos seguintes, que é livro, disco, aulas privadas sobre empreendedorismo e outras coisas, mas que ao mesmo tempo muita coisa vem pelo caminho. Há um momento que você vai ler um comentário e o comentário vai te fazer escrever um livro. Eu faço isso. Quando eu leio um livro, sempre escrevo um outro livro. Ok. Quando termino um livro, ou o livro me dá tema de 2 ou 3 livros. Eu vou tocar nesse ponto mais tarde. Ok, ok. Eu vou tocar nesse ponto mais tarde, porque isso tem ligação com uma questão que eu Exatamente. preparei Sem problema. sobre. Eu vou revelar depois. Eu não vou Depois. adiantar Sem problema. para não estragar a surpresa. Sem Mas eu problema. tenho uma pergunta aqui. Tem uma questão que eu preparei. Certo. E isso tem muito a ver com posicionamento, né? Posicionamento, sim. É erro de muita gente, né? Se posicionar mal, planear mal e levar uma comunicação de forma desajeitada, que deixa muita gente cair na hora H. Essa hora H é o quê? Uhum. Eu me refiro àquele momento em que basicamente você vai decidir o futuro do teu empreendimento. Ok. Ok? Imagina o seguinte, que você está numa sala com um executivo, Uhum. né? Um executivo de uma empresa, Ok. e você está a tentar estabelecer uma comunicação, uma parceria com esse executivo. Nesse momento, como é que a oratória e a comunicação poderosa pode servir de fator decisivo para você estabelecer essa relação? Ok. Costumo dizer, pergunta excelente, posicionamento é a forma não só como você é, mas é como também as pessoas te percebem. E um dos fatores fundamentais da forma como você deve se posicionar perante o público é naturalidade. Você tem que ser natural, você tem que ser objetivo naquilo que é a mensagem central, mas ao mesmo tempo você tem que estudar o ambiente. Vou contar um exemplo de uma negociação que fiz há pouco Vai no fundo. setor mineiro, no setor Ok. mineiro. Nós estávamos, eu e o parceiro, não estava, eles, estávamos prestes a chegar, recebemos a informação de que eles não poderiam estar presentes na hora combinada. Por quê? Porque eles estavam a sair de uma outra reunião para a nossa reunião, mas a nossa era a única reunião daquele período. Isso já chateou o meu parceiro, que estávamos juntos para ir para a À reunião. espera Sim, do. ele sabia, o Dr. Glenn é muito pontual, ele gosta de pontualidade e com isso parece que ele vai ficar chateado. E eu estava bem calmo. Ok. Minutos antes de nós começarmos a reunião, bem atrasados da parte deles, o parceiro, o executivo, que eu vou tratá-lo assim, o executivo diz assim, não temos muito tempo. Espero que nos entendam, porque daqui a 15 minutos ou 10 minutos vamos começar uma outra reunião. E Já atrasados. já atrasados. Eles atrasaram conosco e queriam nos despachar, salvo o termo. E o meu parceiro estava muito preocupado com isso, muito preocupado. E eu disse, fica descansado. Por que eu disse fica descansado? Porque eu estava a estudar a melhor técnica que eu ia utilizar nesses poucos minutos. É esse o ponto Era só isso. central da questão. O foco era reunião de negócio, mas que técnica eu vou usar para esses poucos minutos que eles me deram? É aí onde está o profissionalismo e onde está a intenção. Fiz o quê? Usei uma estratégia chamada storytelling.
que aqui em África chamamos técnica dos griotes. Fiz o quê? Contei-lhes uma história. Comecei a lhes contar uma história sobre como a empresa deles devia se posicionar. Foi suficiente. Fechamos com 1 milhão de kwanza. Uau! Então, quando você entende a técnica, você não age por emoção. Você para, reflete o ambiente e começa a estudar que tipo de estratégia eu vou utilizar. Articulei bem a voz, falei com segurança, muita calma, enquanto o meu colega estava agitado, eles também preocupados com o tempo, e eu mantive a maior calma de tudo. Por quê? Pessoas com calma representam autoridade, poder, autoridade. E pessoas agitadas representam a classe baixa ou até média, um pouco média-baixa, mas normalmente quem se agita por coisas pequenas, falamos assim, é da classe baixa. Da classe baixa. Quanto maior a classe que você estiver a subir, você tem que aprender a gerir as situações complexas. E a maior forma é tendo calma, mantendo a postura, olhar fixo na pessoa com quem você está a abordar. É uma técnica também de oratória, que é o contacto visual, fazer o contacto visual, olhar, gesticular gestos que não ultrapassam o ombro, gestos firmes, manter a compostura, não privar a mão e começar a roer os dedos, manter uma postura neutra, em que dá autoridade, dá calma, dá paciência, e nos 10 minutos fomos para 35 minutos. Eles é que queriam continuar. Já não era mais nós. Já não dependia de nós. Ele queria, perguntavam mais isso, perguntavam mais aquilo. Ele esqueceu que eram 15 e voou para 35. E quando chegou a 35, eu disse assim: tudo o resto vamos tratar no outro dia. E agradeço pela vossa compreensão e o vosso tempo. Precisamos ir. E aí terminamos. Ele ansioso, queria mais. E fomos dando explicações à distância e o negócio está fechado. Então, o ponto era distrair a mente da pessoa do tempo para focar naquilo que você tinha a dizer. Ok, na verdade o termo certo não é distrair. Na oratória nós também temos muito cuidado no uso das palavras. Okay. O termo certo é: se ele não tem tempo, o que eu como profissional tenho que fazer? Tenho que encurtar a minha apresentação. Nós chamamos pitch, que é uma apresentação curta onde você consegue vender tudo que você tem para o cliente, para o parceiro, para qualquer pessoa. É como, e eu ministro isso no curso de oratória, eu deixo cada orador que eu estou a treinar ir no palco e fazer uma apresentação poderosa sobre ele, vender ele. Eu ensino isso lá. Então, quem aprende a vender quem ele é, ele aprende a vender tudo que tem na vida. Então, esse é o foco principal, porque nós temos um déficit grande das pessoas falarem bem delas. Eu sou Fernando Guelengue, sou profissional de alta performance. As pessoas já falariam: não, você que tem que falar quem eu sou. Não, eu também falo quem eu sou, porque isso é marketing pessoal. Se você não fala quem você é, você acha que outra pessoa vai acreditar que você é? Não. Então você tem que ser o primeiro a promover quem você é. Por isso eu também ensino isso lá nos treinamentos. De certa forma, mais confiança nas pessoas que nos ouvem, quando nós falarmos sobre nós mesmos. Com certeza. Porque ouvir de outras pessoas passa a ser boato. É já depois de você falar, as pessoas poderão também mencionar, mas nunca deixar só que as pessoas falam de ti. Isso é um falso tabu que temos em Angola, de dizer assim: não, ele fala muito dele, ele promove muito, é muito eu, é ego. Não, é realização. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, hoje tenho 38, daqui a pouco faço 39 anos. Mais de 20 anos ou 26 anos a trabalhar. Você acha que quando eu estiver a falar, eu posiciono-me assim, eu defendo que isso tem que ser assim, é emoção? Não, é tempo de trabalho. Eu sou empreendedor desde 2010. Eu sou CEO da Siluto desde 2016. É muito tempo de trabalho. Em próximo ano vão fazer 10 anos desde que eu faço gestão da minha empresa e tenho as contas organizadas, tudo organizado e totalmente tranquilo, com muitos projetos a decorrer. São 10 marcas que a minha empresa tem e as marcas funcionam. E nós ainda vamos preparar um dia para explorarmos isso mais a fundo. Exatamente. Porque eu acho que os empreendedores atuais também devem aprender bastante sobre gestão empresarial, como manter uma empresa a andar sem dívidas, Exato. sem
já falei, sem Sim, sim, dívidas, sem parar a atividade, sem sim, parar a produção e exatamente. continuar no mercado apesar do longo tempo de Assim existência. assim muito rápido eu posso passar umas dicas. Conforme disse nos bastidores, off record, que é fora das gravações, há pouco disse assim, a primeira regra de um empreendedor é começar com o que tem. Se você tem uma máquina pequena, começa com aquela máquina. Se você tem um telefone pequeno, começa com esse telefone. Se você tem, porque as condições, elas durante o processo, elas criam-se. Por quê? Porque existe muita gente que só acredita vendo. Você vai lá e diz assim, tem um projeto, leva um papel e diz assim, tem um projeto podcast assim, assim, assim. Ele fala, projeto? Precisas de dinheiro? Yeah. Mas já fizeste o quê? Nada. Agora, tem outra forma de você mostrar que você pode, é começar com o que tem. A iluminação está fusca? Tá, mas você começou. A mensagem passou ou não passou? Passou. O foco é melhoria contínua, aquilo que os japoneses chamam Kaizen, método Kaizen, que é melhoria contínua. A melhoria contínua se chega à perfeição. Então, o empreendedor precisa aprender que não é um bicho de sete cabeças, mas eu entendo que um grande problema da juventude atual é começar grande. Muitos dos jovens querem começar grande e muitos dos jovens querem começar fazendo empresa, criando empresa. Não, começa-se onde você está, onde você se encontra, na empresa em que você se encontra. Já é esse alerta para vocês, se você é empreendedor, onde você se encontra, com as condições que você se encontra, é onde tem que começar, porque há uma tese chamada intraempreendedorismo, é empreender no lugar onde você se encontra. Vou dar um exemplo muito claro. Se você trabalha para uma empresa de tintas e essa empresa de tintas, você é técnico dessa empresa, o intraempreendedorismo pode ser, por exemplo, além do teu horário, fazer marketing nas redes sociais sobre o produto da própria empresa. A direção da empresa vai achar interessante que no teu tempo de folga você está fazendo uma coisa que agrega valor a quê? A organização. Isso chama-se intraempreendedorismo. Ela pode chamar e dizer assim, você consegue dar conta das duas coisas? Consigo. Então, vamos melhorar o seu contrato, melhora isso, cuida também da gestão das redes sociais, além dessa parte que você tem feito. E a empresa, quando crescer, e as redes cresceram, o número de seguidores, a empresa vai dizer assim, em função das redes sociais que estão a bombar, temos um registro de compra muito alto. Por isso o bônus para ti é X. Olha, para de fazer isso que estavas a fazer primeiro, porque nisso você está a acertar melhor. Foca toda a tua energia nisso. Isso se chama intraempreendedorismo. Você nunca vai evoluir na vida se você pensar que o empreendedorismo é largar onde você está e fazer o que é teu. Foi um dos erros que eu cometi em 2013 e larguei tudo, criei o meu projeto e levaram 4 anos para me posicionar. Eu costumo dizer, ao invés de eu estava no topo, ao invés de eu cair na superfície, eu entrei no subsolo. Bum! O que é que eu fiz? Estava lutando para sair do subsolo para chegar na superfície. Era uma época em que as pessoas falavam, o Guelengue desapareceu, eu vi o Guelengue, o Guelengue está a sofrer, está bem desestruturado, tal. Era porque eu pensei que nessa fase em que me encontro, na reputação alta, eu precisava sair e construir o que é meu. Não, há muita coisa para construir o que é teu. Tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que aprender, tem que ouvir muito. Aquilo nós chamamos é fazer faculdade sem fazer inscrição. Sem fazer inscrição. Sim, você não se inscreveu, mas para estudar muito, livros e livros bateu. E gestão, entendeu? Contabilidade pegou, finanças pegou, gestão de recursos humanos pegou. Você tem que entender um pouco de tudo, porque você é o CEO. Contratação você tem que entender. Regra de contratação, tem que entender a lei geral do trabalho. Senão o teu advogado vai manipular os contratos. Quer dizer, não é uma coisa fácil. Eu costumo dizer, recuando em 2010, 2016, eu iria sair e ficar muito mais tempo para uma empresa, me posicionar e ficar grande como diretor de uma empresa ou diretor de comunicação, alguma coisa, só depois é que eu ia sair para construir o que é meu, porque o que eu fiz foi um caminho muito longo e deu muita desgraça. Fez uma escolha em ti a percorrer o caminho mais difícil. Sim. Essa escolha é do caminho mais difícil. Você fica solitário,
não tens amigo. Até a direção da empresa onde eu saí, cortaram água e luz. Eu não podia nem bater porta para eles para fazer um serviço só chamado do biolo, que é um salão assim que te entra uma massa. Mesmo eu tendo sido o melhor profissional daquela agência. Sim, não me deram espaço. Por quê? Porque saí mal. Pensei que era aquele mundo, era daquela forma que eu tinha que sair. Por isso aconselho os mais jovens a se posicionarem, a terem vossos mentores. O diretor da tua empresa que está a dar certo é teu mentor. Siga ele. Por quê? Porque ele está a dar certo. A maior lógica da atualidade é quem não tem histórico de sucesso, você não pode aceitar conselho dele. Agora, o teu diretor deu certo, não importa se ele é dono de uma tabacaria, deu certo, não importa se ele é dono de uma lanchonete ou uma rolote, deu certo, não importa se ele faz, digita documento, deu certo. Se deu certo, siga porque que deu certo. Quando aprender o processo de dar certo, crias uma nova coisa distante dele. Pode ser em outro município, pode ser em outra zona, e crias. E usa o mesmo método. Depois vais inovando em outros setores, porque a fórmula de dar certo é que é melhor, porque você sofre menos. Sim, até certo ponto, quem já tem resultados comprovados Com certeza. consegue ensinar melhor ou transmitir mais experiência do que alguém que ainda está a tentar percorrer o caminho. Não, quem está a tentar percorrer o caminho não sabe para onde vai. Agora, quem tem resultado já sabe, somei isto com isto, deu isso. Então, tem um resultado. Por exemplo, esse livro, estes 3 livros que eu trouxe, são resultados. Ok. São resultados porque são parte do nosso projeto gráfico. Nós temos uma editora na Celuto, que é a Alcocima Editora, salvo que é a publicidade. À vontade. Mas, todo negócio que é teu exatamente. deve ser exclusivamente publicitado aqui. Maravilha, eu agradeço. A Alcocima Editora, na verdade, ele tem um resultado que é edição de livro. Esse é o resultado. Quando alguém perguntar sobre... Sim, são 3 livros. Nós começamos em 2017, a Alcocima Editora começou em 2017, um ano depois da Celuto ser fundada. Lançamos um livro sobre o namoro do Dr. Fabrício Zola. Depois daí, decidimos retomar em 2023. E de lá já são 4 livros. O livro do Dr. Zola, Fabrício Zola e esses 3. Este é o lugar dos SANs de Angola na construção de uma sociedade multiética. É este livro, é um livro de autoria da Associação Científica de Angola, da qual sou parte. Depois tem esse, Dr. Marcolino, cronicando com a comparticipação criminosa. São crônicas e artigos jurídicos criminais de um cidadão livre. É o Dr. Marcolino Batista, que na verdade é autor deste livro, é magistrado, nesse momento se encontra na Huila. E por último, temos o livro do Dr. Salvador Ramos. É um livro muito interessante que tem como título Manual Prático de Instrução de Processo Disciplinar. Ele é um guia aplicável ao setor privado, mas também ao setor público. E foi prefaciado por Valdemar Palanca, que é o convidado do autor. Esses livros estão a ser comercializados na internet, nas nossas livrarias e online, e também podem ligar para os contactos da editora ou vão mesmo só à página do Facebook ou Alcocima Editora e encontram informações para isso. Conforme eu dizia, então, eles são resultado. Esse é o resultado. Da Alcocima Editora. Exatamente. Lembra quando eu disse que eu fui a uma palestra e aprendi editoração? Uhum. Lá no Brasil, editoração é o processo de A a Z sobre editar um livro. Eu aprendi em 2014, chego aqui em 2017, começo a implementar. Em 2023, retomo e aqui está o resultado. Isso se chama resultado. Eu tenho um resultado para falar sobre livros. Eu não fui só sentar numa carteira e aprendi sobre livro, depois saí, comecei a falar, não, livro é isso, não. Eu tenho resultados. Então, no processo de empreender, é disso que se trata, quando a gente vai mentorar alguém Sim. sobre o trajeto todo de começar a empreender do zero até começar a ter resultados. Exatamente. Eu costumo dizer, todos nós somos empreendedores, todos. A diferença é que existe empreendedor intencionado que está a fazer mesmo para ganhar dinheiro e existe um empreendedor que só está ali a girar, não sabe o que fazer. Primeiro, as bases são, primeiro é ter uma ideia, saber o que você pretende resolver. Eu tenho a ideia de resolver
a sinistralidade rodoviária no Icolibem. Como vai resolver a sinistralidade rodoviária? Dando palestras, por exemplo. Como vai resolver a sinistralidade rodoviária? Criando uma empresa de formação de agentes comunitários para as escolas, para as casas. Tem muitas ideias. Depois também pode dizer que quero criar uma empresa de uma mecânica no Icolibem. Mas primeiro tem que pesquisar se tem quantas mecânicas aqui, se qual é o preço da mecânica, de parafuso. Depois a mecânica vai te fazer ter uma loja de peças. Estás entendendo, né? Começa de um lugar, mas não começa do mais complexo, começa do mais simples. E que, de certa forma, o custo vai ser mais reduzido. Aqui tem muito negócio. Vender água é negócio. Água mineral é negócio. Compra água mineral no armazém e vai vender na rua. É negócio. Compra no armazém e vai fornecer numa empresa que realiza evento. É negócio. O problema está onde? Está na mentalidade. E a mentalidade, ela não aparece só, não. A mentalidade é uma questão de crescimento. Eu crio a mentalidade dos meus filhos de empreendedorismo desde que eles nasceram. As minhas filhas, eu compro às vezes, a Luz que diga, a Luz e a Rafa, eu compro assim, compro no armazém caixa de sambapito, caixa de pastilhas. E dou na Luz, está aqui. Investimento é X, quero ver o retorno. Ela vai, faz o marketing, estás a entender? 12 anos, 13 anos, faz o marketing nas amigas, e as amigas começam a comprar.